Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 10 de dezembro. Eu continuo meditando com vocês sobre a importância de sermos discípulos de Cristo Jesus, aquela pessoa que nasceu do alto. Se você já nasceu do alto, você é um discípulo, uma discípula de Cristo Jesus. Estamos então nestas meditações sobre o discípulo de Cristo Jesus, verificando no Novo Testamento aqueles textos que utilizam, onde a palavra justiça aparece. Eu primeiro li em Filipenses capítulo 1, verso 11, onde Paulo diz, vocês serão então cheios do fruto da justiça de Deus, que é por Jesus Cristo, para a glória de Deus. Essa justiça então está em nós, porque Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, que Jesus se tornou justiça de Deus por nós. Esta forma de pensar diferente, esta forma de pensar eterna, esta forma de funcionar, de andar que Deus tem e que Ele quer para cada um de nós. E Cristo já se tornou justiça de Deus por nós. Então, quando a gente lê em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, a gente encontra também a palavra justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça de Deus. Isso, Paulo está dizendo para Timóteo, as Escrituras que nos foram reveladas vão nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e nos instruir nesta justiça de Deus. Ou seja, a gente vai aprender como Deus pensa, como Deus anda, como Deus funciona. Por exemplo, se falarmos de perdão, como que Deus perdoa, como Deus é misericordioso, todas estas coisas fazem parte da justiça de Deus. O amor de Deus, por exemplo, que já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, como nos diz Romanos 5:5. Quando a gente lê os versos que precedem o verso 16 e o verso que vem depois, Paulo vai dizer o seguinte: quanto a você, Timóteo, porém permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Interessante que eu cresci numa família onde havia muitos evangélicos, e os evangélicos no Brasil naquela época gostavam de ensinar as Escrituras às crianças. Eu comecei a estudar a Bíblia na escola dominical, como muitas pessoas da minha geração. E a cantar no coro infantil, por exemplo, onde a gente cantava também a palavra de Deus. Toda aquela semente que foi colocada em nossos corações pela nossa querida mãe, pelos irmãos, pela igreja, permanecem. E é o que está atuando, inclusive, na minha vida até hoje. É o que Paulo está dizendo para Timóteo. Você ouviu, você aprendeu coisas tremendas, coisas boas, maravilhosas da palavra de Cristo. Então, permaneça nessas coisas. Você aprendeu essas lições com muita convicção. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. E Paulo dizendo a Timóteo, aqui em 2 Timóteo capítulo 3, no verso 15 e no verso 16, então, ele vai dizer: toda Escritura é inspirada por Deus. E essa Escritura vai nos ajudar a caminhar na justiça de Deus. Você conhece o Salmo 23, você sabe que esta palavra que está contida, a revelação que está contida no Salmo 23, tem servido a gerações e gerações de seres humanos. Pessoas que estavam em situações difíceis e este texto vem à mente deles, trazida, claro, pelo Espírito Santo, e a gente descobre uma coisa: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Palavra eterna esta: o Senhor é o nosso pastor, o nosso guia. A Escritura Sagrada tem esse poder de correção, de convicção na justiça de Deus. Nós precisamos disso, porque na justiça de Deus estamos pensando como Deus, andando como Deus. Então não se esqueça de contar para os seus filhos, de falar aos seus sobrinhos, aos seus netos, sobre as Sagradas Escrituras. A gente fala muita coisa na história do Chapeuzinho Vermelho, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Para quem é da minha geração, essa coisa, as novelas daquela TV, né, que você conhece, as histórias de futebol, mas tudo isso passa, minha gente. As Sagradas Escrituras contêm uma mensagem eterna, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É por isso que ele tem que ser instruído na justiça de Deus. Instrua o seu filho na justiça de Deus. E não se esqueça da lição que você aprendeu quando você era jovem,
ou criança, e se você só aprendeu quando era adulto, não se esqueça dessas promessas divinas que estão te ajudando a caminhar na justiça de Deus ainda hoje. E para sempre você vai viver na justiça de Deus se você prestar atenção naquilo que as Santas Escrituras, que o Espírito Santo já colocou em seu coração. Que Deus te abençoe.